Vamos ouvir. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que entrou aqui hoje, que está nesse mais um dia com a gente, num espaço super importante. A gente tem dias melhores e dias piores, mas a gente segue atentos e fortes na luta contra os ataques desse governo, em defesa da nossa vida, defesa da vida da classe trabalhadora, da população preta, pobre, periférica, indígena, LGBT, das mulheres. E hoje nós também temos um tema muito importante, que é um tema que gira em torno da questão do trabalho, da precarização, como que isso tem impacto, né, no momento como hoje, né, que a gente vive uma crise econômica, social, de saúde, né, sanitária, que impacta muito mais a nossa classe, né, enquanto trazem medidas que querem tirar da gente tudo isso. Hoje também é um dia para a gente valorizar bastante, porque é o espaço das ideias, o espaço do debate, o espaço que a gente consegue refletir, tirar síntese, conversar sobre temas importantes, ajuda a armar nossas intervenções, ajuda a gente a pensar qual é a ação, o que a gente vai fazer, como a gente vai intervir, como a gente fortalece, unifica setores importantes para derrotar o governo, para derrotar o sistema capitalista. Faço parte da Liberdade, Socialismo e Revolução, página que está divulgando essa live. A gente é um grupo que atua dentro do PSOL, mas a gente também é uma seção brasileira da Alternativa Socialista Internacional, presente em mais de 35 países, defendendo a luta dos trabalhadores, defendendo um mundo socialista. Quem puder acompanhar mais, quem quiser, está convidado, tem muita informação nessa página sobre isso. A gente tem intervenções importantíssimas no mundo e estamos também vivendo e sofrendo, discutindo como se organizar isso de forma mundialmente, nacionalmente, estadualmente, em todos os setores que a gente pode, né? Porque a arma que a gente tem é essa, é munir intelectualmente, né? Inclusive debatendo, conversando, discutindo e agindo, discutir as nossas ações, discutir as nossas intervenções. Não é qualquer dia, né? A gente vê o número de mortes pelo vírus aumentando, os números oficiais. O Brasil somou ontem, né, com as 674 mortes, 17.509 mortes totais oficiais, e no mundo já são 321.459 mortes no mundo, oficialmente também, né? E o Brasil passa por uma situação também mais específica, que é atingida de forma mais dura aqui. A gente discutiu esse tema em outros momentos, né? Mas o Brasil hoje já tem uma taxa de desemprego que aumentou para 12,2%, são 12,9 milhões de brasileiros desempregados. A previsão é que até o final do ano isso pode chegar a 18, um pouco mais, por cento dessa taxa de desemprego. É uma taxa que não contabiliza ainda o total, né, as pessoas que estão desocupadas, né, que não estão nem procurando, né, porque já desistiram. Enfim, são várias medidas que esse governo tem que mostram, né, tanto na esfera nacional, municipal, federal, vários municípios, não tem governos hoje que enfrentam esses ataques, esses cortes, as medidas de austeridades em nenhuma dessas esferas hoje, né? E a gente tem uma luta muito grande, né, para conseguir unificar os setores, para pautar como a gente consegue se mobilizar no momento em que a gente está em isolamento, né, quando possível, mas é que a gente defende o isolamento para a garantia das vidas, um isolamento com direitos, enquanto tem várias medidas, né, para os poucos milhões que estão trabalhando, né, que são a MP 927, que flexibiliza o trabalho, institui home office, coloca o acordo individual, a MP 907, que é a carteira verde e amarela, a MP 936, que é redução de jornada de salário, né, em até 70%, enfim, que prevalece sempre o acordo, não prevalece mais a carteira, basicamente fica invalidada, né? A gente também tem uma dificuldade de como os sindicatos conseguem responder a isso, né, por conta dos trabalhadores, como que a gente coloca isso. Uma questão super importante, né? Desde o ano passado, o aumento dos empregos informais é grande, né? A gente chegou hoje no Brasil um total de 40% dos empregos são informais, mas se a gente pensar, tem 11 estados em que já supera 50%. E a dinâmica que essa pandemia e essa crise social, política e econômica impôs para a gente é de cada vez mais trabalho informal. Então, a gente hoje quer discutir tudo isso, a gente tem convidados especiais hoje para isso. Eu vou passar para o companheiro Vitor agora, ele vai falar um pouco também.
Boa noite a todas e todos. A gente está aqui nessa live hoje para ouvir o professor Ricardo Antunes, né, grande intelectual, referência brasileira, né, e já a gente passa a palavra para ele nesse momento, né, para a gente fazer, para ele ter uma fala inicial, e vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, comentários, porque num segundo momento Ricardo vai responder na medida do possível. É óbvio que a gente não vai poder responder todo mundo, mas é importante, inclusive, que esses comentários fiquem no registro, porque o debate pode continuar, inclusive, nos comentários, né? A gente sabe que esse tema, precarização, trabalho remoto e superexploração, é um tema muito atual, né? Mas não é um tema exclusivo da atualidade, como os próprios trabalhos do Ricardo colocam, né? É um tema que nos persegue desde a reestruturação produtiva, mas, sem dúvidas, é um tema que tem uma grande agudização no atual momento, né? Uma agudização sobre os postos de trabalho, sobre os processos de trabalho, sobre nossas vidas, né? Eu acho que, como educador e como LGBT, eu não podia não focar um pouquinho, antes de passar a palavra para o Ricardo, né, como a gente tem recebido o impacto disso na nossa vida concreta, né, nas nossas lutas, nos nossos locais de trabalho. Né? Como educador, acho que não tem como não falar disso, e não falar da insistência, desde o começo do isolamento tão necessário, né, das corporações educacionais para o trabalho remoto, por meio da educação tecnológica, educação e das suas tecnologias, nas escolas, né, nas universidades, enfim, em tantos lugares. E essa insistência desconsidera fatores muito importantes no Brasil. Primeiro que cerca de 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Então, desconsidera que cerca de 40% da população brasileira não tem acesso a sequer computador. E quando usa a internet, usa de forma precária. Desconsidera que professoras, professores não têm formação e não têm condições de arcar com a tecnologia, seja internet, seja computador, câmeras, para dar conta, né, dessa demanda de trabalho remoto nesse processo. Desconsidera que o trabalho remoto, em tempos totalmente anormais, né, beira o absurdo, né, que desprezam as nossas vidas, as nossas saúdes, em detrimento do lucro, das corporações, dos interesses, né, de perpetuação dessas demandas do capital e não das trabalhadoras, dos trabalhadores ou dos estudantes. Né? Então, eu acho que a gente precisa, claro, discutir como vai repor conteúdos, como vai pensar nas equalizações dessa questão da educação pós-pandemia, desde já, com a participação de educadores, estudantes, sindicatos, sociedade, mas com priorização da qualidade e não da quantidade, né? Das vidas e não dos números. Então, eu acho que isso é uma demanda, né? Para piorar tudo isso, a gente tem um governo cada vez mais autoritário, além de neoliberal, que promove intervenções em diversas instituições educacionais, né? Como é o caso do IFRN, do IFES, e seus trabalhadores, no meio dessa pandemia, dessas pressões por trabalho remoto, ainda tem que lidar com mais essa questão, né? Como LGBT, eu não podia deixar de falar, né, antes de passar a palavra para o Ricardo, que são justamente as LGBTs, junto com as mulheres, negras e negros, né, indígenas, enfim, que têm mais sofrido nesse processo. Primeiro porque ocupam os trabalhos mais precários, né, no Brasil e em várias partes do mundo. Né? A gente, só para ter uma ideia, o telemarketing, que foi considerado no nosso país e em vários outros como um trabalho essencial, quando de essencial não tem nada, né, a não ser comercializar e cobrar dívidas por capital financeiro e produtivo, é ocupado em sua grande maioria por pessoas LGBTs. Né? É uma das funções campeãs. E estão sem condições, né, de trabalho. Não à toa, a gente já teve protestos, paralisações e greves em São Paulo, né, na Alma Viva Brasil, no próprio Rio de Janeiro, Portugal, Espanha. Esses trabalhadores não estão só apenas sendo afetados, mas se organizando também nesse processo de luta. Né? Outro exemplo é o absurdo que o governo Bolsonaro fez recentemente, não a parte do trabalho remoto, mas da precarização e da superexploração, foi liberando, né, trabalhos como salão de beleza, cabeleireiro, onde LGBTs também têm uma grande inserção, né? Acho que vem só depois das ruas da prostituição, infelizmente, pela falta de oportunidades, né? E a gente, mais uma vez, sabe que de essencial esses trabalhos não tem nada. E esses trabalhadores, essas trabalhadoras, vão para esses locais de trabalho não porque acham que é uma gripezinha, não porque são bolsonaristas, mas porque estão desesperados, né? Com um auxílio emergencial que é insuficiente, que não é pago, ou quando não é concedido, é desaprovado, enfim. Então, esses processos nos dão norte, nos dão orientação
do volume de ataques que a gente sofre e da importância da gente pensar a organização, a formulação e as lutas nesse momento, né? Desconsidera diversos fatores, inclusive que a casa não é o lugar mais seguro para essas pessoas, né? Uma pesquisa recente do coletivo Vote LGBT coloca, inclusive, o convívio familiar, né, a violência familiar, entre as principais causas e dificuldades das pessoas LGBTs neste momento no isolamento social. Dados do IBGE apontam, inclusive, que cerca de 20% das LGBTs estão sem renda e desempregados, e por isso são um dos públicos mais afetados nesse processo, né? Enquanto a gente tem uma taxa aí de cerca de 12%. Mas para aprofundar mais esses temas, enfim, a variedade de possibilidades de discussão e de lutas, eu acho que ninguém melhor do que o professor Ricardo Antunes, que não é só o professor, né, titular da Unicamp, uma das referências brasileiras em sociologia do trabalho, né? Tem sua formação intelectual, atrelada à atuação política, né, em sindicatos, oposições sindicais, associações docentes, né, e em partidos políticos. Inclusive, é um dos fundadores do PSOL, né? Foi professor visitante na Inglaterra, Itália, Portugal, cátedra Florestan Fernandes na Claxo, né, e suas centenas de livros e artigos não só servem como referências para universidades, né, cursos de graduação e pós-graduação, mas são instrumentos, sem dúvidas, importantíssimos para as lutas, né, por desvelarem, desnudarem os processos de trabalho, o próprio capitalismo e inspirarem sua derrubada e a construção de um novo mundo socialista ainda por fazer. Então, passo agora a palavra do professor Ricardo para fazer uso da palavra. Boa noite. Vocês já estão me ouvindo? Sim. Boa noite, então, a todos e todas que nos ouvem, nos assistem. Naturalmente, nós estamos vivendo um momento para toda a humanidade que talvez seja o mais grave neste último século. As 2 guerras mundiais foram momentos graves para a humanidade, mas elas nunca atingiram o globo, né, na dimensão que esta pandemia atingiu e vem atingindo. E, ao mesmo tempo, embora o coronavírus ele tenha a aparência, né, de ser um vírus neutro, de fato ele atinge, né, a população em geral. Não foi por acaso que ele começou, pelo menos no mundo ocidental, né, isso não vale necessariamente para a China, mas para o mundo ocidental, a partir de viagens, né, de empresários, gestores, as classes médias que podem fazer turismo. Então, ele começou, no caso brasileiro, atingindo as classes médias, né? Mas ele mostra a sua brutalidade e o seu caráter de classe na medida em que ele atinge mais duramente a classe trabalhadora, né? Todos nós sabemos, já foi dito pela Ana Clara e pelo Vitor, tá certo? Que a situação da classe trabalhadora brasileira é a pior possível. Como nós não temos muito tempo e o debate é importante, eu vou, então, indicar alguns pontos centrais e depois a gente pode aprofundar um pouco no debate. O primeiro ponto é o seguinte: esta pandemia não é um fenômeno dissociado do capitalismo. Esta pandemia poderia ser, inclusive, definida e concebida como a pandemia do capital. Por quê? Porque o capital é um sistema profundamente destrutivo. O Marx fala no seu livro maior, da sua obra maior, O Capital, que o capital tem um sistema de funcionamento metabólico, não é?
onde as partes que o constituem enfeixam, não é? Um todo cujo objetivo é a valorização da riqueza que é privadamente apropriada. E esse, digamos assim, sistema de metabolismo social do capital, né? O Stephen Meszaros, por exemplo, trabalhou em profundidade isso na sua obra, né? Que é bastante conhecida no Brasil. Ele mostra, digamos assim, a virulência do seu sentido precarizante e destrutivo. O sistema de metabolismo social do capital, ou se preferirmos, como eu venho chamando recentemente, eu acabei de escrever um pequeno e-book para a editora Boitempo, vai sair na semana que vem, chama-se Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, foi um pequeno livro a convite da editora, para tentar um pouco entender essa tragédia que nós estamos vivendo e como ela é virulenta em relação à classe trabalhadora, né? Lá eu mostro que o capital não consegue se valorizar sem que o trabalho esteja operando. Aquelas teses tão fortes nos anos 70, 80, 90 do século passado, que diziam que a classe trabalhadora não tinha mais importância, que o capitalismo poderia sobreviver sem o trabalho, se mostraram completamente equivocadas. Desde 95, especialmente desde o meu livro Adeus ao Trabalho, uma pergunta, que eu venho mostrando a falsidade. Agora, né, a evidência é completa. Quando a classe trabalhadora paralisa a produção, o capital mostra o seu traço parasitário. O que quer dizer isto? O capital também não se autovaloriza, ele depende do trabalho para se valorizar. A tecnologia não cria riqueza, a tecnologia potencializa a riqueza. É por isso que o capital, que o sistema do capital, não é? Ao mesmo tempo em que ele explora a força de trabalho, ele a depaupera. Ele, digamos assim, a ataca. Ele reduz o número de trabalhadores e trabalhadoras o máximo possível, reduz o mais que pode, e compensa essa redução através da criação de um arsenal tecno-informacional digital, né, nesse período recente, ou do maquinario, da maquinaria industrial no século XVIII e XIX, de tal modo que cada vez menos trabalhadores e trabalhadoras com uma máquina potencialmente mais avançada compensem a redução do número de trabalho, intensificando o trabalho e aumentando exponencialmente a sua produção. Portanto, o capital sabe, primeiro, que ele não sobrevive sem o trabalho, mas ele aprendeu a conviver com o trabalho do seguinte modo: destrói os direitos do trabalho, quebra a organização coletiva da classe trabalhadora, leva a classe trabalhadora a um ritmo extenuante de trabalho, monta um exército sobrante de trabalhadores e trabalhadoras de modo a compensar, tá certo? De modo a compensar, digamos assim, aqueles que foram desempregados, né? E deste modo ele convive com o trabalho, porque os capitais sabem que não podem, é impossível para o capital eliminar a classe trabalhadora. Hoje é possível ver no mundo inteiro, no Brasil em particular, que as fábricas estão paradas, o comércio está parado, tá certo? E várias atividades, em grande medida, estão paralisadas por uma pandemia, é verdade, mas que mostra que sem a classe trabalhadora, sem a força de trabalho, o capital não se valoriza. E do mesmo modo que ele incorpora a classe trabalhadora e a expulsa da produção, a precariza, a intensifica, ele faz o mesmo em relação à natureza. O mundo que nós estamos vivendo é o mundo da destruição da natureza. Aquecimento global, mudanças climáticas, agrotóxicos introduzindo
no mundo da produção de alimentos, tá certo? Transgênicos, não é? Extração mineral, queimadas. Quer dizer, o capital depende da produção de tudo que a natureza oferece, ao mesmo tempo em que ele destrói a natureza. Então, veja, o que esperar de um sistema metabólico de produção que explora ilimitadamente o trabalho, depauperando-o e o colocando fora da produção nesses bolsões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados e desempregadas, da qual a classe trabalhadora imigrante global é um exemplo. E, ao mesmo tempo, esse sistema tem em si e por si a necessidade imperiosa de utilizar-se de modo predatório e predador da natureza. Então, é isso que nós estamos vendo hoje, não é? As condições de vida da humanidade estão em risco. E este quadro se acentua numa situação pandêmica, pois que vivemos desde 73, tá certo? E, especialmente depois de 2008, desde 1973, quando essa crise estrutural, né, vive o seu primeiro momento nessa fase recente, de modo muito forte. Em 2008, 2009, isso se acentua. E isso faz com que os capitais desenhem uma nova engenharia em relação ao trabalho, com tecnologias avançadas, tendo tomado o setor de serviços altamente produtivo, gerador de lucro e também gerador de mais-valia. O capital totaliza a produção, indústria, agricultura, serviços, agroindústria, indústria de serviços e serviços industriais. E, ao operar desse modo, o que o Karl Polanyi chamou certa vez, né, no seu livro A Grande Transformação, do moinho satânico, né, desenvolve-se um moinho satânico que não para, tá certo, de destruir a humanidade e a classe trabalhadora. É nesse contexto que nós devemos entender, então, o primeiro ponto que vocês me pediram que tratasse, o ponto da precarização. Aqui é preciso fazer duas indicações para a gente abrir o debate. A primeira delas, a precarização é um processo. A precarização é um modo de ser. Ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Por exemplo, é evidente que a precarização tende a ser menor nos países escandinavos do que na Ásia, na África e na América Latina. Por quê? Porque os países escandinavos que estão no norte da Europa, é a Europa do Norte, é o norte do norte, né? Se fôssemos redundantes, né? Ali, como eles exploram o mundo globalmente, a sua classe trabalhadora, na Suécia, tá certo? E nos países escandinavos em geral, a classe trabalhadora pode ter uma remuneração superior, tá certo? Quando se compara com a exploração do trabalho no sul do mundo. E esta precarização, então, ela pode ser mais acentuada. Mas é uma coisa importante dizer que, para Marx, desde que nasceu o trabalho assalariado, ele já nasceu sob a forma da precarização. O trabalho assalariado, que o Marx disse, é uma forma de trabalho livre, comparado ao trabalho servil ou ao trabalho escravo, mas é uma liberdade aparente, porque os trabalhadores e as trabalhadoras, sempre homens e mulheres, dada a divisão sociossexual e racial do trabalho, tá? Que é vital, sem o qual a gente não entende quem é a classe trabalhadora, né? Ela é muito mais intensamente explorada no Sul. E a precarização se acentua ou diminui em função
da capacidade de resistência da classe trabalhadora. Nós vimos agora, na França, né, no final do ano de 19 e o início deste ano, antes da ocorrência da pandemia, né, do coronavírus, nós vimos uma greve longa francesa, longa, contra o desmonte da previdência pública e a sua privatização. E estas lutas, quando elas são mais fortes, elas diminuem a intensidade da precarização. E quando elas são mais fracas, ou a confrontação é menor, não é? Nós temos o quê? Nós temos um aumento maior da precarização. Então, por um lado, a precarização é um fenômeno global, mas, ao mesmo tempo, é um fenômeno desigual e combinado, para lembrar uma tese que, na origem, é do Marx e foi, digamos, ricamente desenvolvida pelo Trotsky quando pensou o capitalismo na Rússia, depois pensou o capitalismo da China e em outros países. Muito bem. Esta precarização, então, ela significa, né, que os direitos estão sendo burlados ou estão sendo suprimidos, a jornada de trabalho está sendo prolongada e ou intensificada, e isto ocorre porque o capital combina a mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. O que é a mais-valia absoluta, de modo muito simples? Né? Quanto mais eu prolongo a jornada de trabalho da classe trabalhadora, maior é a produção. Por isso que, no início, nos primeiros anos, nos primórdios do capitalismo, jovens, crianças, adultos, mulheres trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, às vezes até mais. A brutalidade da exploração da classe trabalhadora foi ilimitada na Inglaterra, em Manchester, berço da classe trabalhadora inglesa e berço do capitalismo industrial. Mas como a classe trabalhadora sempre lutou para reduzir a jornada de trabalho, a luta pela jornada de trabalho de 8 horas, não é? Foi uma luta vital, tá certo? Da classe trabalhadora. Quanto mais a classe trabalhadora conseguia reduzir a jornada de trabalho, mais o capital incentivava o incremento tecnológico, maquinário e tecnologia, com uma dupla finalidade: compensar a redução do horário de trabalho com um aumento da produtividade e a intensidade e a intensificação do trabalho. Numa palavra muito simples. 10 horas, os trabalhadores ou as trabalhadoras produziam 100 produtos. Se eu reduzo para 8 horas, a produção vai cair para 80 produtos. Mas se um capital introduz um maquinário novo, ela pode chegar a 800 ou a 1.000 produtos, ou seja, compensou a redução da jornada de trabalho com esse mundo maquínico, informacional e a intensificação do trabalho. De tal modo que os trabalhadores e as trabalhadoras não fazem mais 10 produtos em 1 hora, nesse exemplo que eu estou citando, mas produzem, tá certo? 80, 100 produtos em 1 hora, porque o maquinário é novo. Esse maquinário, que o Marx chama de trabalho morto, intensificando o trabalho vivo, né, contempla a dimensão relativa da mais-valia. E é exatamente, viu, Vitor e Ana Clara, é exatamente esta simbiose de exploração da mais-valia absoluta e exploração da mais-valia relativa que nasce o fenômeno que, por exemplo, o Rui Mauro Marini foi um dos grandes a apresentar, tá certo? Nos anos 60, a ideia muito calcado na discussão marxiana e marxista da superexploração do trabalho. Eu tendo a ver a superexploração do trabalho mais como esta combinação. Os capitais, e isso é muito visível no sul do mundo, os capitais ampliam a jornada o mais que podem. Exemplo, trabalhadores e trabalhadoras da Uber hoje. Para sobreviver, tem que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia ininterruptamente, senão o seu salário não permite que ele mantenha o carro, a limpeza do carro, o conserto do carro, o seguro do carro, a sua alimentação, a da sua família, etc, etc, etc.
E esta superexploração do trabalho, o Rui Mauro ainda adiciona um elemento importante. No sul do mundo, né, por isso que o Rui Mauro tem o caso brasileiro como seu caso exemplar, né, quando ele elabora a teoria da superexploração do trabalho, ele vai dizer: nós sabemos, como diz o Marx, que o tempo de trabalho é dividido entre o tempo necessário para a sobrevivência do trabalhador ou da trabalhadora e da sua família, digamos, de uma jornada de 8 horas, 4 horas. E o capital se apropria das outras 4 horas da jornada de trabalho para a sua acumulação privada. As primeiras 4 horas, vamos dizer assim, o primeiro tempo é aquele pagamento necessário para que a classe trabalhadora não pereça. A classe trabalhadora não pode morrer, senão ela não produz. Então, ela tem que ser remunerada. O que fazem os países do sul do mundo? Reduzem o custo de reprodução da força de trabalho, de tal modo que o capital, por exemplo, remunere 3 horas e se aproprie de 5 horas. Então, configura-se a superexploração do trabalho. O mais trágico é que a superexploração do trabalho, né, isso naturalmente eu já não posso atribuir ao Rui Mauro Marini, que não vive mais, né, o mais trágico é que a superexploração do trabalho se expande em escala mundial. O exemplo mais típico da superexploração do trabalho no mundo, em escala global, é o vilipêndio que se pratica em cima do trabalho imigrante, imigrantes negros, imigrantes do Oriente Médio, imigrantes do leste europeu, imigrantes da América do Sul, imigrantes da Ásia, imigrantes da África, tá certo? E esta superexploração do trabalho se intensificou a partir de 2008, 2009, com a crise, o aguçamento da crise, tá certo? Que afetou a classe trabalhadora intensamente. Desde 2008, os capitais disseram o seguinte: chega de conciliação de classes, chega de concessões pequenas para a classe trabalhadora, para a gente poder reinar com a aparência de, aspas, civilidade, agora é a lei da selva. É por isso que, não foi por acaso, que a contra-reforma do Temer foi simultânea à contra-reforma do Macron, da França, e do Macri, na Argentina. Praticamente todos os países capitalistas sofreram um processo. A Hungria criou formas de quase escravidão do trabalho. A Hungria hoje se encontra sob comando de um fascista, tá certo? Né? Orbán. Para não falar de tantos outros países. Muito bem. Então, a precarização e a superexploração são, digamos assim, mecanismos pelos quais o capital intensificou-os depois de um período de abrandamento. Há períodos de diminuição. Por exemplo, é evidente que no welfare state, que atingiu meia dúzia de países do capitalismo avançado, havia um nível de exploração do trabalho menor do que a exploração do trabalho no Brasil, por exemplo. Quando eu publiquei o meu livro A Rebeldia do Trabalho, não é? Publiquei em 1988, foi minha tese de doutorado, tinha uma epígrafe que eu citei de um, então, gerente mundial da Fiat que veio no Brasil. É pena que o meu livro está guardado aqui, não vou achar agora, senão eu li. Ele dizia assim, não há melhor lugar do mundo, isso é dos anos, eu publiquei isso, esse livro em 88, a citação é um pouquinho anterior. Não há melhor lugar do mundo para se montar uma indústria automobilística do que no Brasil, porque aqui os operários são dóceis e a liberdade de explorá-los é plena. Essa é a lógica. Só que de lá para cá, esse processo se complexificou. Colaborador, parceiro, sinergia, trabalho voluntário, empreendedor, é uma mistificação em cima de mistificação, em cima de um maquinário, de uma engenharia do capital que tem a hegemonia, isso é decisivo, a hegemonia do capital financeiro, que não tem, eu já disse isso várias vezes nas minhas lives, que não tem nenhum coágulo de civilização, de humanidade. O capital financeiro é desprovido de uma nanocélula,
Tá? Porque ele não tem, ele está fora de que humanidade. O capital financeiro, enquanto nós estamos falando aqui, ele está turbinando. Tá certo? É assim que ele funciona. E a concepção que o capital financeiro, que domina, é o capital mais poderoso hoje, é o capital financeiro quem domina o modo de ser do capitalismo. Ele sabe que ele não pode prescindir do trabalho, mas ele tem que reduzir o trabalho a custo. Ele tem que reduzir o trabalho, tá certo? A menor remuneração possível e a maior exploração e expoliação do trabalho. Por exemplo, os trabalhadores do Uber, ou do iFood, do Rappi, do Cabify, do 99, do Deliveroo, do Glovo, né? Dessa miríade de empresas, da Amazon. Tá? Por exemplo, um trabalhador que trabalha com motoboy, ele tem que comprar a moto, ele tem que comprar o celular, ele tem que pagar o plano do celular, tá certo? E muitas vezes ele é obrigado a comprar até o box que ele carrega, né? O bag, tá certo? Aquela mala onde ele põe os alimentos, ele tem que pagar por isso. Então é a exploração junto com a expoliação, porque ele é explorado e ele se endivida para comprar o celular, para comprar a moto, para arrumar a moto quando a moto quebra, porque se ele ficar sem a moto, ele não trabalha. E é este modelo, digamos assim, de altamente... Qual é o segredo da Amazon e da Uber, para se dar duas gigantes? O segredo é simples. Essas empresas dizem que não contratam trabalhadores e trabalhadoras. Elas dizem, nós somos intermediária entre um prestador de serviços e o que busca serviço. É evidentemente que o vilipêndio seria muito fácil provar que a exploração é total. Como? Pegue os algoritmos dessas empresas. Todas elas têm cronometrado, minuto por minuto, hora por hora, tempo por tempo trabalhado, tempo parado, e exija que essas empresas mostrem, né, quem são os seus trabalhadores e quem são as suas trabalhadoras. E esta, digamos assim, maquinaria informacional digital, na era da pandemia que nós estamos vivendo, tem se convertido em experimento do capital para o que vem na fase pós-pandêmica. O que vem na fase pós-pandêmica? Bom, se eu venho dizendo, acho que de maneira, em muitos pontos, a mais dura, eu acho que fui o primeiro a dizer que a terceirização era uma forma de escravidão. Né? Mas professor, não é escravidão? Claro que não é escravidão, né? Africana, negra, aquele vilipêndio, né? Dos séculos XVI, XVII, XVIII. Claro que não é a escravidão romana, grego-romana da antiguidade. Sim, mas é uma escravidão no sentido da sujeição combinada à exploração e agora à expoliação. Tá certo? E o resultado que nós temos é que este laboratório de trabalhos sem contratação, prestação de trabalhos que as empresas não chamam mais de emprego, permite que toda a classe trabalhadora seja excluída da legislação social protetora do trabalho que ainda existe. É por isso que você dizia no início, eu não lembro se foi a Maria Clara ou o Vitor, né, que nós tínhamos já atingido, na fase primeira da pandemia, segundo os dados do IBGE, que chegam aqui às primeiras semanas de março, mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da informalidade. 12 milhões e 900 mil trabalhadores e trabalhadoras no desemprego aberto. Mais de 5 milhões no desemprego por desalento. Isto sem contar o que ninguém sabe hoje, qual é o número real de desempregados e desempregadas, porque hoje não adianta procurar emprego. Como é que eu vou procurar emprego se as empresas estão fechadas? Então, tem uma massa oculta hoje. Nos Estados Unidos já houve, até a semana passada, eu apresento esse dado no meu livrinho, mas eu apresento no livrinho dizendo cada semana os dados mudam. Já havia
um conjunto de 33 milhões de solicitações de seguro-desemprego nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Isso, 33 milhões de novos desempregados pedindo seguro, desempregados e desempregadas, sempre contemplando a divisão sociossexual e racial do trabalho, que é vital. Tá? Muito bem, isso significa, então, e o que os capitais estão usando? Bom, primeiro, então eu, nos últimos 5 minutos, fecho com isso, 4 minutos. Primeiro, o trabalho do presente, o laboratório presencial, mostra o trabalho de amanhã. Qual será? Na informalidade. Ah, mas já não tem 40%? Tem. Então, vamos chegar a 80%. E um dia a 100%. Eu não sei qual é o trabalho do Vitor e da Maria Clara, se vocês são estudantes ou já trabalham, né? Mas, por exemplo, tá? É evidente que na universidade pública, o sonho dourado das grandes corporações privadas e dos governos que são gendarmes, porque no Brasil o governo é um governo de tipo lumpen, é uma mescla de governo gendarme com um governo que pratica uma política das cavernas, tá certo? E um neoliberalismo primitivo. Vocês imaginem juntar política da caverna, governo gendarme, tendência fascista, traço bonapartista e neoliberalismo primitivo. Quer dizer, nós estamos no pior dos mundos. O pior país para se viver hoje é o Brasil. Melhor ir para Bielorrússia do que ficar no Brasil. Entende? Bastaria dizer isso. E o trabalho, além da informalidade, além da intermitência, tá certo? Os capitais maquinam outros elementos. Um deles são o que vocês chamaram de trabalho remoto, ou o trabalho feito por home office e o chamado teletrabalho, que não são idênticos, são assemelhados, aparentados. Por que o home office, ou o trabalho realizado em casa, ou o teletrabalho, juridicamente há diferenças, viu? O teletrabalho, tá certo? Ele não tem a mesma legislação do trabalho que tem o home office. Alguém de vocês, acho que foi a Clara que lembrava, que uma das medidas provisórias ampliou o uso do home office, tá certo? O que significa isso? Ao jogar a Petrobras, o diretor-presidente da Petrobras dizia 2 dias atrás que 50% da força de trabalho na Petrobras pode trabalhar em casa e vai trazer uma economia de milhões para a Petrobras. Ora, bolas, se nós formos trabalhar em casa, nós vamos ficar mais individualizados do que já somos, mais dessociabilizados do que já somos, mais próximos de perdermos todos os direitos do que já estamos perdendo, mais distantes da luta e da organização sindical, mais longe do debate coletivo, que é aquele onde floresce, né, a identidade e a consciência de classe. Nós vamos estar como uma mônada, prisioneiros no inferno do nosso lar, explorando e se autoexplorando, provavelmente sem direitos. Como é que nós vamos nos mobilizar? Digitalmente? Mas a grande conquista da classe trabalhadora eram as reuniões, as assembleias coletivas, onde eu posso dar minha opinião, o Vitor dá a dele, a Maria Clara dá a dela, e a Maria Clara convence a mim e ao Vitor de que ela tem razão e não o que nós pensamos, porque isso é um debate coletivo. Eu tenho consciência, isso fica para o debate para eu poder encerrar, eu tenho consciência, não é, que para muitos trabalhadores e trabalhadoras, trabalhar nas suas casas significa não pegar um trânsito de, às vezes, 3, 4 horas para ir e para voltar, alimentar-se melhor, porque o alimento nas empresas é o horror da empadinha e da coxinha do boteco do lado, porque, em geral, o salário e alimentação não dá mais do que é vulgarmente chamado de salário coxinha. Quando ele é bom, é salário coxinha, tá certo? Eu entendo isso, mas nós temos que pensar que os capitais estão fazendo isso não para o nosso interesse e nossos ganhos, mas pelos ganhos do capital, redução de lucros, arrebentar a classe trabalhadora, acabar com os direitos. Tá? E, por fim, não é? Um fenômeno, isto vale para o teletrabalho e para o home office, né? E isto coloca o seguinte, e com isso eu termino, se
o capitalismo continuar vigindo, depois de superada esta pandemia trágica, nós vamos entrar, como eu tenho dito, não no inferno de Dante. No inferno de Dante nós já estamos. Nós vamos entrar no 5º andar subterrâneo do inferno, lá onde está a fossa do inferno. Sabe o que é a fossa do inferno? Acho que basta essas palavras. Eu não preciso dar exemplo do que. Eu não preciso dizer o que que tipo de o que está armazenado nas fossas. Eu não preciso dizer. Todo mundo tem ideia do que é isso. Bom, isso nos coloca, e esta é a questão que para mim é decisiva, e que um partido que se pretende socialista não pode pensar diferente disto, não é? Nós estamos obrigados a reinventar um novo modo de vida, tá? Reinventar um novo modo de vida, para além dos constrangimentos do capital. Ah, professor, mas isso é difícil, isso é utópico. Tá bom, se eu tivesse aqui em dezembro, também já disse esse exemplo, porque não vou inventar outro, que esse é o melhor. Tivesse aqui, se nosso debate fosse no dia 5 de dezembro de 2019, e eu falasse aqui para vocês que no dia 19 de maio nós íamos estar confinados do mundo, o mundo fechado, a produção paralisada, nenhum avião voando, né, metaforicamente, ou praticamente com a indústria de aviões parada e o mundo parado, ou seja, o mundo estaria numa greve geral pandêmica, vocês iam dizer, o professor está em estágio avançado de loucura, manda ele para um psiquiatra. Né? Nenhum de nós ia dizer isso. Talvez os infectologistas mais qualificados e que tenham humanidade na cabeça, que é muito importante que o médico tenha humanidade na cabeça. O médico não pode ser só um mercador, tá certo, da sua profissão. Aliás, os médicos têm médicos e enfermeiros, enfermeiras e médicos e enfermeiros têm tido um papel vital, especialmente do setor público nessa tragédia. Né? Isso tudo nos mostra que nós temos que reinventar um novo modo de vida. Sabe aquela frase que eu vou dar uma certa atualizada nela? Tudo que parece sólido está ou pode derreter. E nós, se a esquerda não se propuser a reinventar o mundo, bom, então nós vamos continuar consertando o inconsertável, nós vamos continuar tapando buracos. Não, se continuarmos tapando os buracos, nós vamos ser um Titanic nas próximas poucas décadas, vai chafurdar tudo. A reinvenção de outro modo de vida é o imperativo crucial do nosso tempo. Eu jogo essas questões para a gente poder, então, abrir um debate, tá bom? Não, acho que foi brilhante, né? A introdução, aprofundamento aí de alguns temas, para dizer que a gente está com bastante gente cheio de questões, então a tarefa de investigar as questões foi cumprida, professor. São mais de 25 perguntas aí, e eu acho que, antes de entrar um pouco nelas, eu acho que tem um elemento também desse trabalho e dessa classe trabalhadora que é impossível e não passa desapercebido em nenhum do tipo de dados que são levantados hoje, que é a condição das mulheres e a condição das mulheres negras no trabalho precarizado, né? Então, os últimos dados aí apontavam que as mulheres têm 50% mais chances ao desemprego, né? Isso no ano passado, né? E esse ano, já no começo do ano, mostravam que 82% dos postos de trabalhos informais eram ocupados por mulheres negras, né? Isso também tem muita relação com trabalhos precários, informais e tudo mais, também tem relação com o trabalho doméstico, né? E como nesse momento da pandemia, do isolamento, a gente também não fecha os olhos para a questão da violência contra a mulher. Eu acho que é importante a gente lembrar isso, porque a gente está discutindo trabalho, a gente está discutindo como o capitalismo também se apropria das opressões para poder explorar mais, né? Como ele explora mais a força do trabalho da mulher negra. É impressionante isso, né? A primeira morte no Brasil registrada por Covid-19 foi uma mulher negra trabalhadora doméstica que pegou dos seus patrões, né? Então, acho que a demarcação, e acho que o Brasil, o professor está correto, né? O Brasil não é qualquer lugar, né? A gente discutiu na semana passada, os dados aqui podem ser comparados a outros países, como os Estados Unidos, vai crescer igual, né? Já superou a Itália, não sei o quê.
mas a condição aqui é outra, né? É um país, né, em outro momento, e é um país que não faz parte das superpotências. É um país que veio tem herança escravagista, né, tem subdesenvolvimento, o desenvolvimento desigual e combinado excelente aqui, né? Muito bem exemplificado no Brasil. Então, acho que isso é extremamente importante. E lembrar que as trabalhadoras, as mulheres, são a maioria dos trabalhos essenciais. Então, elas são 63% dos trabalhos essenciais, chegando a mais de 80% se a gente for pensar só do setor da saúde, né? Então, acho que é super importante também lembrar o quanto esses trabalhos precários, esses trabalhos essenciais também, né, que tem a ver, que tem uma herança do cuidado, que tem uma herança daquele papel que o patriarcado e o capitalismo coloca que é para a mulher, né, também é reforçado aqui. As perguntas são muitas, a gente tem, obviamente, bastante professores acompanhando a gente, acho que professores que estão extremamente preocupados com esse trabalho remoto do professor, né, ensino remoto, essa coisa à distância, essa coisa que não é diretamente colocada como o EAD, né? Eu, por exemplo, você perguntou, eu trabalho numa escola de educação e cultura indígena infantil aqui em São Paulo, e, enfim, na rede do ensino infantil foi colocada essa questão, né, do ensino à distância, que ele é um pouco diferente. Você grava um vídeo sobre um tema, e aí as mães vão lá, né, os pais, provavelmente a maioria a mãe, vai baixar aquilo, vai passar para o filho, quer dizer, é uma outra forma. Então, tem perguntas sobre isso, pergunta como que você enxerga esse impacto, algumas perguntas mais também sobre a questão da uberização, qual é o potencial organizativo que a gente vê desses setores, né? Mas também tem perguntas, como que você entende nessa análise do momento agora que é possível e há potência, né? Nessas mobilizações, nesses tipos de mobilizações, e, enfim, o impacto da pandemia na consciência das pessoas, né? Muita gente pergunta, a gente sempre anteceder como vai ser depois, né? Eu acho que algumas também materiais nossos também discutem um pouco disso, né? Porque o que a gente vê depois é um pouco do que a gente vê agora, né? Quem está pagando a conta somos nós, né? Quem eles jogam para fazer reajuste, austeridade, a gente precisa salvar o país, a economia, vamos trabalhar com vírus, senão vocês vão morrer de fome. É a gente. Então, pós disso, o ônus vai ser para a gente também, né? Então, acho que isso é um caos completo, assim. Como você disse, a lama do inferno, é isso. E eu acho que isso está muito claro. A gente também não pode deixar de lembrar que há exemplos importantes de mobilização. Acho que o Vitor vai poder falar mais disso também. Ele é um trabalhador concretamente atuando lá na UFRN, numa das mobilizações importantes que teve nesse período, mas a gente também faz parte de um grupo que nos Estados Unidos organiza o Tax Amazon, que é a taxação da Amazon, né, que é extremamente importante também, porque discute com o setor que é precarizado, né, e antes já discutia o aumento do salário mínimo para os trabalhadores de fast food, que são também nos Estados Unidos o setor imigrante legal, né, precarizado negro, indiano, etc. E eu acho que são vários elementos que a gente poderia, são experiências de lutas importantes de como organizar esses trabalhadores precarizados e muitas vezes em condições muito difíceis de conseguirem ser representados, né? Mas acho que um exemplo que discute direto de quem que tem que ser a conta. E a nossa briga tem que ser muito unitária nisso. Quem tem que pagar a conta disso são os super ricos, né? Que a gente coloca, os mais ricos, o 1%, os 200 bilionários que a gente tem aqui. Né? E eu acho que quem puder também conhecer um pouco mais, tem links a nossa campanha, que os super ricos paguem pela crise, não morreremos nem de fome nem de vírus. Vamos escolher algumas perguntas. Conseguiu captar essas milhares de perguntas que Maria Clara colocou? Não, consegui sim, porque inclusive eu estou lendo aqui genericamente, né? Eu acho que dá para eu pegar essas. Eu anotei 5 aqui para começar e certamente são todas importantes. A primeira delas é uma que eu indiquei várias vezes, que eu não pude aprofundar, porque muitas coisas da minha apresentação. Para que eu consiga falar em 30 minutos, é um verdadeiro milagre. Milagre, devo dizer, terreno. Eu não devo aos céus, mas eu devo à terra. A gente pode ter próximas e a gente aprofunda mais. É isso. Mas uma das questões cruciais, né? O vírus
tem a aparência de ser universal, mas ele tem um componente virulento e tóxico de classe. Ele atinge a classe trabalhadora. E, ao atingir a classe trabalhadora, primeiro, ele atinge mais duramente as mulheres. Nas duplicações de jornada, as mulheres, no home office e formas assemelhadas de trabalho, teletrabalho, trabalho remoto, etc., mas especialmente no home office, quando você trabalha na sua casa, né, a duplicação das tarefas é brutal. Tem saído várias pesquisas, hoje, inclusive saiu na própria Folha de São Paulo, uma mostrando a duplicação da jornada de trabalho nas trabalhadoras da justiça. Tá certo? Isto valeria para todos os trabalhos, porque as mães trabalhadoras agora estão em home office cuidando do seu trabalho, da sua casa, do lar, na esfera da produção e na esfera da reprodução. 2, digamos assim, a virulência é maior nas mulheres trabalhadoras negras. As mulheres são mais vilipendiadas que os homens brancos. As mulheres negras mais vilipendiadas que as mulheres brancas. E mais, consequentemente, que os homens brancos. Você lembrou bem, Clara, né, a trabalhadora que morreu no Rio de Janeiro, doméstica, porque a sua patroa escondeu dela que estava contaminada. A patroa salvou-se e a trabalhadora morreu. Entende? Se nós vamos para regiões como a Amazônia, no Brasil, né, parte do Mato Grosso, outras partes do estado, né, onde as comunidades indígenas são fortes, a virulência é mais brutal no trabalhador indígena em relação ao trabalhador branco e na mulher indígena em relação ao homem indígena e ao branco. O Vitor citou corretamente por que muitos LGBTs vão trabalhar no call center, para ele não sofrer a agressão que ele sofre no tete-a-tete. Porque quando ele está num call center, ele está falando, tá certo, com uma pessoa que não o está vendo. Então, o risco dele ser agredido, né, e a agressão não é necessariamente física, não é um soco, né, embora por vezes até isso ocorra, mas a própria agressão do estranhamento de você ser atendido por alguém que tem, tá certo, um modo de vida que não é exatamente o que você considera, aspas, normal, como se houvesse normal. Na história da humanidade, o homossexualismo, digamos assim, o direito de ser o que o corpo e a subjetividade das pessoas lhes indica, é uma coisa presente em toda a história, mas ela é camuflada, entende? Então, é muito importante, Clara, isso que você lembrou. Eu diria assim, porque essa questão me levaria longe. Há uma revolução feminista em curso. E eu sei os termos que eu estou ouvindo. Como marxista que sou, eu sei que eu não estou falando há uma evolução feminista. Estou falando há uma revolução feminista em curso. E esta revolução feminista mundial, eu percebo isso em várias partes do mundo. O meu trabalho me levou a conhecer o mundo inteiro. Da América, à Ásia, até a China e a Índia, né? São continentes que eu já pude, com mais ou menos intensidade, conhecê-los todos, em alguns casos bem. Esta revolução feminista, por exemplo, ela é claro, como todos os movimentos sociais, movimentos indígenas, das comunidades indígenas, movimento negro, movimento da juventude, etc. Esse movimento feminista, ele é composto de, né, partes diferenciadas. Mas, grosso modo, eu diria, há dois grandes polos do movimento feminista. Um polo desse movimento feminista é aquele que sabe que lutar contra a opressão masculina e as formas do patriarcado nos obrigam a lutar contra a opressão e a exploração do capital, porque essas lutas são muito imbricadas. Não dá para acabar com o patriarcalismo no capitalismo. Primeiro, porque o capitalismo gosta desse sistema. Esse sistema é uma criação do capitalismo. O patriarcalismo, se já existia antes do capitalismo, por suposto, esse sistema onde o patriarca, tá certo, controla a família, a mulher se torna reprodutora, né? E o capital se mantém, quando eu disse o capitalismo,
não é propriamente cria, o capitalismo redesenha e confere força ao patriarcalismo. Então, a luta feminista tem que ser antipatriarcal, anti-opressão masculina e anticapital. Eu digo isso porque há uma parte do movimento feminista, não é, que é luta contra a opressão masculina, mas imagina que o capitalismo trará esta possibilidade. O Mesaros tem, de novo, aí uma pista muito rica. A igualdade substantiva é uma impossibilidade no capitalismo. É uma impossibilidade a igualdade substantiva, as palavras agora são minhas, entre os gêneros no capitalismo. Então, isso é decisivo. A segunda questão, o EAD. Essa semana, uma dessas grandes empresas, vergonhosa, um grande autor disse: o que diferencia o dono de uma grande faculdade privada de uma fábrica de salsicha? Nada, os dois visam lucro. Esse autor era alemão, era o nosso Marx, e eu até poderia fazer um reparo ao Marx. O Marx poderia ser até mais generoso ao fabricante de salsichas, porque, afinal, na Alemanha, a salsicha é boa, tem salsicha de boa qualidade, ao passo que escola privada é a negação da ciência. Não há escola privada que se enriquece com pesquisa científica, com liberdade de ensino, liberdade de cátedra, liberdade de pesquisa, remuneração digna de professores e funcionários, de professoras e trabalhadoras. Não há. E o EAD, numa dessas escolas, levou a demissão de mais de 100 pessoas no fim de semana passada. A mesma escola que há 15 dias atrás foi denunciada por usar robôs, sem que os alunos soubessem, né? Usar robôs para avaliação das provas. Então, é evidente que uma coisa clara é eu fazer uma atividade. Por exemplo, se eu estou na floresta amazônica, eu já dei aula na floresta amazônica, foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Eu era muito jovem, nunca mais esqueci. Devia ter, sei lá, 30 e poucos anos, né? Nem isso, menos, tinha terminando 28, 29, 30 anos. Né? Se eu estou, por exemplo, no Amazonas, seria legítimo eu pensar, olha, eu vou dar uma aula para uma aldeia amazônica que eu não posso chegar, mas que, por algum motivo, eu posso chegar por esta forma que nós estamos falando. O problema do ensino à distância não é esse. O ensino à distância é um maquinário infernal para reduzir custos, diminuir professores, baixar o nível do ensino e enriquecer uma massa de burgueses, grandes corporações que saqueiam e vilipendiam em cima da educação, que devia ser um valor fundamental. A uberização, qual é o potencial de organização? É muito legal essa questão. Eu não posso me aprofundar muito pelo tempo, mas, assim, eu vou usar uma metáfora, né? Naturalmente, uma metáfora com o devido direito. Né? Tem a primeira fase do casamento, ou dos casamentos, isso não é uma lei universal, eu me permito até brincar um pouco. Se não brincar um pouco, nós morremos. Né? Nós vamos sofrer tanto. Então, os primeiros anos, o primeiro período, a lua de mel parece eterna. Né? Mas, com o tempo, né, as adversidades da vida, o dia a dia, os vilipêndios, as diferenças, as opressões que estão mascaradas, né, no período da felicidade afloram, e a coisa vira e acaba resultando em, tá certo, confrontação. Eu vou dar um exemplo agora que eu quero falar. Se eu fosse um trabalhador, homem, tá certo? Por exemplo, fosse metalúrgico, ou professor, ou engenheiro, ou administrador, e tivesse 2 anos desempregado e conseguisse me cadastrar no Uber, o primeiro período seria de lua de mel. Eu saí do desemprego, eu estou há 2 anos sem receber, eu aparentemente não tenho patrão, porque eu ligo a maquininha quando eu quero. Eu não sou obrigado a chegar às 8 e terminar às 6. Eu ligo aparentemente quando eu quero. Então, é natural, viu, Vitor e Maria Clara, que os primeiros depoimentos da primeira fase sejam depoimentos favoráveis. Agora está legal, agora eu estou trabalhando. Porque não existe nada pior, não existe absolutamente nada pior para um trabalhador ou para uma trabalhadora do que o flagelo do desemprego. Né? Não existe nada pior. Só quem já vivenciou o desemprego sabe o que eu estou falando. Nada é pior que o desemprego do que diz respeito ao trabalho. Tá?
Mas, tão logo o trabalhador ou a trabalhadora comece a cair na normalidade, ele percebe, por exemplo, na pandemia, e isso já vinha desde antes da pandemia, mas agora se acentuou, essas plataformas estão pagando menos. E elas não dizem por que não. Você ganhava 2, agora está ganhando 1.200. Por quê? Elas não dão explicação. É o algoritmo. Mas o que é essa maquininha infernal que parece que ela é autônoma? Mentira. Não existe nenhum algoritmo com autonomia. O algoritmo é uma máquina. É um maquinário informacional digital. Quem controla é que lhe comanda. Então, o algoritmo é perverso porque ele é controlado pela perversidade das corporações capitalistas. É simples assim. E aí os trabalhadores e as trabalhadoras começam a lutar. Desde o início da pandemia, houve muitas manifestações no Brasil, em São Paulo e no mundo, de trabalhadores motoboys, dizendo que os salários eram menores, estavam ganhando menos, às vezes entregando alimentação numa distância de 5 quilômetros para receber R$4. Mas ele ainda tem que pagar a gasolina, ele ainda corre o risco de se acidentar. Entende? Então, é decisivo para as esquerdas sociais, para os sindicatos de classe, para os partidos de esquerda, para os movimentos sociais anticapitalistas, compreender que uma parte enorme do novo proletariado de serviços da era digital é esse trabalhador e é essa trabalhadora. Quem achar que o trabalhador e a trabalhadora hoje são idênticos ao do século XIX está em outro mundo. Não é que não tem o século XIX. Eu entro em fábricas, eu acompanho, faço pesquisa. Se hoje é mais difícil entrar em fábrica, porque acho que os empresários não gostam muito da produção do professor Ricardo Antunes, entende? Eles acham que o professor Ricardo Antunes não é neutro, entende? Eles não são neutros como você. Vocês conhecem empresário neutro? Eu não conheço nenhum. Por que nós temos que ser neutros? Como é que eu vou fazer ciência neutra? Como é que eu vou estudar as condições de trabalho imaginando que claro, eu tenho que analisar. Se o meu trabalho não tiver rigor científico, ele não se sustenta. Se eu tivesse dito lá, no Adeus ao Trabalho, eu disse, o trabalho regulamentado tende a ser exceção, e o trabalho terceirizado, precário, tende a ser a regra. Só disse em 95. Se eu tivesse errado, eu teria que dizer aqui para vocês, eu já falei uma grande besteira. Acho que não falei besteira nenhuma, nem no Adeus ao Trabalho, nem nos sentidos do trabalho, nem no privilégio da servidão, o que não quer dizer que mas o professor sabe tudo, coisa nenhuma. O professor tem muita coisa que ele não sabe, e mais, tem muita coisa que ele não tem nem competência para estudar. Eu tenho consciência disso. Só que o que a gente estuda, a gente tem que ver. Há uma classe trabalhadora, uma nova parcela, vou dizer melhor, há um novo segmento, um novo contingente, uma nova parcela do proletariado de serviços que é vital para a transformação do mundo. É hora dos sindicatos, dos partidos e dos movimentos sociais saberem representá-lo e trazê-lo para junto de si. Tá certo? E como organiza? Bom, aí é um problema complicado, a quarta questão. Como eu organizo na pandemia? Veja, o tempo é pequeno, nós estamos chegando aí a 1 hora de atividade, mas eu vou resumir. Para mim, a questão crucial hoje, e que toda a população entende, toda, até uma criança de 4, 5 anos entende, é a seguinte: nós temos que lutar pela vida ou pelo lucro. Esse é o ponto 1, tá certo? Que nos diferencia hoje. É a vida ou é o lucro? Sabe por quê? Porque todos nós estamos correndo o risco de vida. Se nós voltarmos a trabalhar como quer o capital predatório e predador, como quer a burguesia que ainda pensa que está na escravidão, que pode fazer o que lhe dá na telha, como quer esse governo que é gendarme do pior capital, do mais destrutivo, nós corremos o risco de sermos contaminados, levarmos a contaminação para as nossas casas, essa contaminação atinge os pobres, nós vamos para os hospitais. Tem muitas cidades hoje que sequer têm leitos para receber os pobres. Os ricos, eles vão para os hospitais e o seu leitozinho bonitinho, parece um hotelzão. Quem já entrou num desses hospitais de luxo, você fica perguntando, eu estou no hospital ou eu estou passando férias num hotel 5 estrelas, entende?
A organização, nesse momento, nos obriga a fazer o que nós estamos fazendo, debatendo com o maior número possível de pessoas. Eu espero que esse vídeo possa ser divulgado. Tomara que muitos setores do PSOL possam assisti-lo, vê-lo, tá certo? E também dos movimentos sociais, também de outros partidos. Eu não tenho feito restrição, só falo com um partido, eu tenho debatido com todos os partidos de esquerda, até porque o momento nosso é muito complicado, né? Mas é evidente, eu tenho debatido como um intelectual e um militante radicalmente socialista. Acho que foi a Clara que falou, o Vitor, né? O desafio é o do... mas alguém vai dizer, mas o socialismo acabou, professor. Nananina, se fosse ouvir usar uma frasezinha de brincadeira. O socialismo não acabou porque ele não pôde começar. É diferente. Revolução socialista é uma coisa. Vida e sociedade socialista é outra. Tem uma outra tese muito importante do Marx e do Engels, que, de novo, o Trotsky, e eu cito o Trotsky aqui, poderia ser o Lenin, a Rosa Luxemburgo, o Lukács e o Gramsci, mas a quem de direito? O Trotsky foi muito perspicaz e, digamos, intenso. O socialismo num só país é uma impossibilidade. O Marx diz, junto com o Engels, na ideologia alemã, que se houver o comunismo num só país, isoladamente, tende a voltar à imundície anterior. Só que o Marx e o Engels escreviam em alemão, e não é imundície que eles falam. Né? Os que conhecem bem alemão dizem que o termo é parecido com ele, mas é um pouquinho mais duro. Tá? Volta à imundície, à sujeira anterior. Por quê? Porque, assim como o capitalismo só pode se expandir como ele tocou o coração do poder feudal, Inglaterra e França, o socialismo terá que ser um processo simultaneamente nacional e mundial, ou nos termos do Marx e do Engels, na ideologia alemã, histórico mundial. E isso nós ainda não tivemos. Foi uma tragédia que a majestosa Revolução de Outubro se tornou uma ditadura contra-revolucionária com Stalin. É uma tragédia da história. É uma tragédia que a Revolução Chinesa, né, a partir da morte de Mao Tse-tung, especialmente para datar no tempo, se abrisse para o mundo capitalista e aderisse à lógica do capital. É uma tragédia, mas isso não é falência do socialismo. Isso só mostra... O capitalismo levou 3 séculos para derrotar o sistema feudal. Nós, no primeiro século de tentativa, não derrotamos o capitalismo. Nós temos 2 ainda de lambuja. 2 séculos. Tá? Agora, se as esquerdas, para terminar, se as esquerdas, vale para o nosso partido, vale para os outros partidos de esquerda, vale para os movimentos sociais, vale para os sindicatos. Se a gente só pensa em consertar o capitalismo, vai ser difícil o socialismo nascer, tá certo, de uma bênção divina, entende? Vai ser difícil. Dá para entender? O socialismo tem que ser uma construção prática, coletiva, de luta, de reflexão e de proposição. Não é? Nas últimas eleições, os nossos partidos de esquerda têm vergonha de falar em socialismo porque eles acham que perde voto, entende? A extrema-direita não tem vergonha de dizer que é homofóbica, não teve vergonha de dizer que é xenófoba, não teve vergonha de dizer que é fascista, não teve vergonha de dizer que defende a tortura, não teve vergonha de dizer que quer a ditadura e ganhou a eleição. E nós ficávamos lá, não, porque veja bem, vamos melhorar um pouquinho aqui, vamos botar um band-aid aqui, vamos tapar o buraquinho ali. Nós temos que reinventar um novo modo de vida, a reinvenção de um novo modo de vida, para além dos constrangimentos do capital. É esse o recado que eu gostaria de dar, tá certo? Não como quem tem a palavra, eu não tenho nenhuma ilusão, eu também sou um militante social, eu sou professor, né? Sou um militante das lutas sociais, aprendo debatendo, cada vez que eu ouço as perguntas que estão me fazendo aqui, eu sou obrigado a pensar sobre ela. Quantas vezes eu vejo uma pergunta que eu nunca tinha pensado antes, entende? Agora, nós temos que iniciar em todos os espaços do país e do mundo o tema do mundo, um outro modo de vida, de tal modo que o trabalho não seja um vilipêndio, que a natureza não seja destroçada, que o gênero, a raça e as etnias não sejam vilipendiadas, que a propriedade
coletiva tenha prevalência sobre a apropriação privada das coisas. Tudo isso é imperativo do nosso tempo. Nós temos que redescobrir isso. Pode ser que a gente perca a primeira eleição, pode ser que a gente perca a segunda, mas num dado momento nós vamos começar a falar algo que a população vai entender como diferente. E para falar isto, né, nós temos que ser menos vinculados às ações institucionais e muito mais arraigado às lutas da classe trabalhadora, às lutas do proletariado, às lutas das comunidades indígenas, negras, feministas, etc. Obrigado, Ricardo, por essa fala. Obrigado, Maria Clara. Eu acho que pelo nosso tempo a gente não vai ter uma segunda rodada de perguntas e respostas, não é isso? Ricardo não jantou ainda, a gente também não. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. A gente, até agora, né, teve uma média de mais de 200 pessoas acompanhando ao mesmo tempo, né, mas certamente aí, milhares e milhares de pessoas passaram pela nossa live, a live organizada pela Liberdade, Socialismo e Revolução, que é a seção brasileira da Alternativa Socialista Internacional, presente em mais de 35 países, né, justamente porque a gente também entende que a gente precisa construir essa luta em todo o planeta, né? No Brasil, a gente funciona também como uma seção, como uma tendência interna do PSOL. Eu vejo, não foi possível, gente, responder a todas as perguntas, mas foi importante vocês colocarem nos comentários, a gente pode responder ou fazer esse debate entre a gente, né, em segundo momento. Eu vi várias companheiras e companheiros da educação aqui, esse eu não falei no começo, eu já não me lembro mais, mas eu trabalho na UFRN, como Maria Clara colocou, sou pedagogo da universidade pública, e aí são muitos desafios, colegas como Érica, né, e a Newton, Felipe, que estão aqui participando, temos aí colegas do Andes que também colocaram os desafios que nós temos de luta, né, contra o trabalho remoto, quanto a lógica, né, da produtividade numa escola, numa universidade que não é produtiva, que é improdutiva, como já dizia o Frigoto, mas esse processo de pensar nos números, na produtividade, nos impõe adoecimento, nos impõe uma normalidade que é absurda nesse momento, e isso faz parte também da própria lógica do capitalismo, né? Eu acho que o nosso desafio é a gente se inspirar nas várias lutas que nós fizemos nesse processo, porque não é um período de apatia, né? Apesar das muitas dores, do isolamento social, né, das mortes absurdas, tanto pelo Covid como pelo extermínio do Estado, como foi o caso do João, agora recente, no Rio. Apesar de tudo isso, a gente vive um processo de organização, né? Por meio de lives, as pessoas interessadas em se politizar, em participar de formação, se filiando a partidos, movimentos sociais, coletivos, tentando participar de forma mesmo que virtual dos sindicatos, né, nas lutas, e por isso que a gente tem vários exemplos aí no mundo, inclusive, né, não só no Brasil. No Brasil, a gente tem recente, né, o protesto dos trabalhadores da saúde lá em Minas Gerais, em Brasília, a campanha nacional dos residentes, né, que estão sem salário, sem bolsa-salário, e por isso estão na ponta, né, desse atendimento às nossas vidas, esse cuidado às nossas vidas, chamados de herói pelo capitalismo e pela mídia, mas, ao mesmo tempo, também vilipendiados como trabalhadoras e trabalhadores. E isso, né, tem ampliado as consciências, feito com que as consciências avançassem em relação ao governo Bolsonaro. Não é à toa que a aprovação do governo tem caído pesquisa após pesquisa, mas inclusive em relação ao próprio capitalismo, né? Eu acho que a gente tem conseguido perceber, né, mais essa aceitabilidade, né, em campanhas como a que a gente está organizando, né? Não morreremos nem de vírus nem de fome, que os super ricos paguem, campanhas da taxação das grandes fortunas, como a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, estão organizando no charge.org, porque a gente tem cada vez mais clareza que esse sistema da suposta livre concorrência, da exploração, da opressão, do individualismo, é insustentável, né? Se a gente já via uma crise extremamente absurda do sistema capitalista, anunciada não só pela esquerda, não só por pessoas como Ricardo Antunes, mas por comentaristas da direita, né? No Fórum de Davos, enfim, falando que o sistema estava em recessão. Se a gente via nesse processo, a pandemia e o Covid-19, né, agudizaram ainda mais os limites e a impossibilidade de perpetuação do capitalismo. Desvelaram todas as suas mazelas, né, seja o lucro priorizando as vidas, seja os indígenas sendo exterminados, né, em meio à pandemia,
Então, seja o trabalho ou a produtividade sendo mais importante que a nossa saúde mental, né? Desconsiderando, inclusive, esse tipo de bate-papo, apesar de super importante, vários especialistas já colocam que os usos das tecnologias causam exaustão muito maior, porque a gente não tem comunicação verbal, porque a gente tem que ter mais atenção focada, porque a gente não tem tecnologia com uma voz clara, porque a gente precisa ficar olhando para uma luz que resseca os olhos, né? Porque a gente às vezes não tem internet, como a gente colocou no começo, não tem computador. Então, tudo isso é muito mais exaustivo para o trabalhador, para os estudantes, não tem cabimento nesse momento a gente falar em EAD. Eu acho que, num próximo momento, a gente tem que, organizando as lutas coletivas com trabalhadoras, trabalhadores, pais, sindicatos, movimentos sociais, a gente pode pautar o tema da educação. Não, a saída não é remota, a saída não é EAD nesse novo caminho por construir. E eu acho que o grande desafio que a gente tem, né, para encerrar essa live, além de agradecer cada uma e cada um de vocês, é colocar na nossa pauta, né, colocar em xeque não só o capitalismo, mas para valer, de fato, a necessidade de a gente construir esse novo modo de vida, como o Ricardo chama, que para a gente não tem outro nome que não socialismo. Obviamente, revisando as lições históricas do que a gente não deve repetir, né, do que a gente errou, né, nas experiências ditas socialistas ou nas tentativas de construção de experiências socialistas, construir um novo socialismo por fazer, né? E é isso. E aqui na pandemia a gente está vendo essa semente. A gente está vendo essa semente justamente com a cooperação, né, justamente com a solidariedade. Isso são sementes do socialismo. E não só o PSOL, mas, concordo, outros partidos de esquerda, ao se reinventarem, né, precisam ter isso muito claro, como um programa, né, a construção desse programa, não só de combate à crise, mas um programa pelas nossas vidas, pelas vidas das trabalhadoras, dos trabalhadores e da sua juventude. Então, acompanhem as próximas lives da LSR, né, acompanhem as próximas, se organizem, não há outro caminho, né, a luta é coletiva, os problemas que recaem individualmente são problemas sociais, estruturais, e, portanto, a sua superação e a construção de novas formas de vida também se dá de forma coletiva, de forma social. Muito obrigado a todos, obrigado, Ricardo, obrigado, Maria Clara, obrigado, gente. Vamos jantar agora e vamos seguir as nossas lutas. Tchau, gente. Um abraço a todos, todas que nos acompanharam, até uma próxima vez. Tá? Nossas lutas continuem e, claro, não dá para encerrar sem dizer fora Bolsonaro, né? Chega, não dá mais, tá? Não dá fora mais. Bolsonaro, Mourão e agenda neoliberal, porque não adianta combater só Bolsonaro, tem que combater as ideias. É isso. Fora tudo isso, é um bom começo, já será um bom começo. E também, já que estamos falando em fora daqui, fora de lá, fora Trump, né? Espero que nas próximas eleições eles sofram uma derrota, que isso vai ter um impacto global também, e, em particular, um incentivo para as esquerdas mundiais. Um abraço, até uma próxima. Até. Tchau, gente. Tchau, boa noite.